E ele fala, né, que a redução da jornada de trabalho reduz estresse, melhora a condição climática, né, porque você polui menos, a empresa trabalha menos, né, essa questão, você reduz o número de acidentes. Então, você acaba, de uma certa forma, a redução de trabalho, né, da jornada de trabalho melhora a qualidade de vida. Isso, né, é lógico, inegável, é inegável, né? É lógico isso, né? É um processo lógico dentro desse contexto. Só que ele fala também, assim, que ele traz, assim, a grande dificuldade hoje, né, de trazer isso como algo... porque ele fala que também é utopia, né? A gente falar de jornada, redução de jornada de trabalho. E aí ele fala, assim, que o trabalho é o refúgio das pessoas que não tem nada melhor para fazer. Não, isso é verdade. Né? E sabe o que acontece? A gente criou essa falsa ideia de que a gente precisa ser muito produtivo e trabalhar muito, né? A gente vive hoje essa era, é tão bonito falar, nossa, hoje eu entrei numa reunião, saí em outra e foi o dia inteiro uma glamorização ocupado. do negócio nada a ver, né? Isso. E que, com perdão da palavra, é um estupro mental, né? Claro porque você termina o dia... Somos violados o tempo todo. Sim. E aí, sobre isso. E aí, quando você termina o dia... Nesse sentido, né? Você não consegue nem falar o seu CPF completo, de tão cansado que você está. A criatividade, ela está diretamente relacionada ao ócio. Ao ócio. Exato. Né? Jorge Amado adorava uma rede, Exato. dormir 8 horas para poder fazer as grandes obras que ele fez. Se não tiver o que o Dominique Domás fala, né? O ócio criativo, Ócio realmente. criativo. Sim. Realmente, é uma mente fresca, como que, né? Uma mente esquentada, estressada, ela encontra mais barreiras do que saídas, né? E criatividade é isso, né? Você está livre mentalmente para poder criar. Livre mentalmente, sem preocupações, sem... E talvez isso seja um ponto que ele trouxe aqui também, né? Que ele faz aquela comparação entre empregos úteis e empregos inúteis, né? Que ele fala hoje que a gente tem muito mais empregos inúteis. Empregos inúteis e bem remunerados. Muito mais, né? Bem remunerados do que realmente são remunerados os empregos úteis, né? E aí, né, Paulo, eu te pergunto nesse sentido, né? Será que isso tem um pouco a ver com isso? Será que essa questão essa falsa ilusão de produtividade que a gente tem hoje, que ser produtivo é você estar ativo 24 horas por dia, né? Que é diferente de você, por exemplo, você trabalhar algumas horas a mais porque você tem uma entrega para fazer. Sim. E, de repente, por algum motivo, né, ou outro... Por questões de urgência, né? Por questões de urgência, alguma coisa nesse sentido, você precisou trabalhar mais horas, né? Porque você tinha uma entrega para fazer, sim, existe uma responsabilidade por trás daquilo que você faz e você vai e entrega. Você acha mesmo que isso tem a ver com alguma coisa desse processo dessa falsa produtividade, vamos dizer assim, né? Que essa questão, assim, os empregos inúteis acabaram gerando, vamos dizer assim, essa ideia de falsa produtividade? E sabe o que acontece? Eu acho que a gente precisa justificar o nosso salário o tempo todo, porque a gente tem medo de perder. Entendi. Então, a gente precisa justificar. E, assim, de fato, como a gente já chegou num patamar, né? A maioria da população mundial já chegou num patamar que conseguiu satisfazer as necessidades básicas, né? A base da pirâmide. Então, a gente vive hoje de penduricalhos. Então, são os penduricários que a gente coloca para justificar os nossos consumos, né? Então, assim, por exemplo, eu questiono muito por que jogador de futebol tem que ganhar tanto. Olha o caso do Daniel Alves aí. Não, mas, Ti, essa é uma baita de uma questão. Por quem que é mais importante para a sociedade? Para a sociedade. Quem é mais importante? Tudo bem que agora o cara, né, por questões de imagem, o Neymar, por exemplo, falando do cara, né, mas não tem problema falar ele, né? Não. O Neymar, por exemplo, ele tem as suas fundações, ele faz a sua doação, ele ajuda algumas pessoas, enquanto o Neymar, enquanto figura pública, ele faz isso. Porque faz bem para a imagem, né? É uma estratégia também. Sim. Agora, do ponto de vista, o que um jogador de futebol contribui para o desenvolvimento da humanidade, de fato? Ah, mas o futebol traz a alegria. Tá, isso aí é uma fuga da realidade. Mas a terra redonda e a bola também não tem nenhum significado. Então eu falo assim, né? Eu penso assim, são coisas que só um mercado de concorrência promove. Sim, o mercado de consumo fútil. Exatamente, de consumo fútil. Eu resgato aquele exemplo da pessoa que pega o carro, vai pra academia, pra ficar 40 minutos na esteira. 40 minutos na esteira. Entendeu? E depois o irracional é o animal. O irracional é o animal, exatamente. E sabe o que acontece? E aí você pega, por um lado, um professor
principalmente, eu não vou dizer nem universitário, professor mesmo de escola, né? Da educação básica, que é onde todo mundo passa. Meu Deus, como esse profissional é desvalorizado. Principalmente no Brasil. Como é difícil hoje você ser professor no Brasil. O cientista, como é difícil desenvolver ciência no Brasil. Você não vê os grandes cientistas, eu não vou dizer nem do Brasil, os grandes cientistas no geral, você não vê esses caras em revistas, você não vê eles sendo... Você fica sabendo depois ou que ele morre, que o livro dele vira Sim, best-seller, ou né? que ele é Ou indicado quando para precisa, um Nobel ou quando depois de precisa anos com uma de pandemia, trabalho. né? No momento de pandemia agora, que os Exatamente. cientistas aparecem. De bate pronto. Fala 3 nomes de cientista brasileiro aí. Brasileiro? Fala 3 jogadores agora. Pode Sim. ser do Palmeiras, que eu sei que torce o Palmeiras. Não, tudo bem. Sou um péssimo palmeirense. Né? Eu só tenho raiva do Lucas Lima, mas eu sou um péssimo palmeirense. E isso é muito ruim, porque a gente, a escala de valores que a gente dá, ela é distorcida. Infelizmente é isso. E aí a gente vive de quê? De pão e circo, de comida e de diversão. E aí esquece daquilo que é valoroso. Gente, ele falou até dos lixeiros no livro, né? Da greve dos lixeiros. Cara, o que é a nossa vida uma semana sem lixeiro? Nossa, vira uma bagunça.